Gente, não reparem, eu tô de pijama, porque assim, eu queria gravar um vídeo explicando algumas dúvidas que eu tenho da quinta temporada. Não terminei de assistir e eu queria postar esse vídeo hoje. Assim, gente, sendo bem sincero, eu amo Stranger Things. Foi uma das primeiras séries que, assim, eu me apaixonei na Netflix. E eu acho que, tipo, tem algumas coisas que a quinta temporada tá deixando muito a desejar. E em relação também às personagens, eu acho que assim, tem personagem que é muito bem construído. Ele tem um amadurecimento ali, eu falo que ele evolui igual Pokémon, né? Tipo, vê a Pokébola, depois ele vira o Pikachu, aquela coisa toda. Só que tem personagens que assim, gente, eles têm dificuldade de evoluir, porque naturalmente, vamos parar pra pensar. Você tá vivendo um apocalipse. Vamos parar pra pensar na pandemia. Na pandemia. Que é o que eles estão vivendo agora na quinta temporada em Hawks. Que eles não podem sair, aquela coisa toda. Gente, cada um reage de uma certa forma. Então, assim, não tem como você viver uma experiência traumática e você falar assim, ai, mas meu amigo ficou de tal jeito e eu fiquei de tal jeito. Você é você, seu amigo é você. Você é você e seu amigo é seu amigo. Então não tem como você ficar comparando. E, assim, alguns personagens eu sinto isso. Só que ao mesmo tempo, eu acho que o roteiro não ajuda. Não ajuda porque, primeiro, vou falar do Mike. Do Mike em relação a Eleven e em relação ao Will. Eu acho que o Mike, assim, ele não é um bom namorado. Então, algumas coisas que ele faz, eu considero não, são egoístas. Só que ao mesmo tempo, gente, é um adolescente que tá sendo traumatizado. Que tem traumas. Então, assim, você vê seu melhor amigo quase sendo morto. Teve que ajudar seu melhor amigo. Você tem uma namorada que tem poder, você tem que o tempo inteiro proteger ela. Então, sim, você deixa. Você tem alguns traumas ali. Fora que, assim, são adolescentes. Tirando a questão do mundo invertido, de monstro, de um monte de coisa, você ainda tá se descobrindo. Você ainda tá errando. Você ainda tem escola, você ainda tem sua vida amorosa, ainda tem um monte de coisa. Então, sim, eu não acho que o Mike faz tudo necessariamente de propósito. Tipo, nossa, ai, eu quero proteger a Eleven, eu não quero que ela faça não sei o que, eu quero. Não. Eu acho assim, pode até ser isso, mas, tipo, não necessariamente de propósito. Não que ele seja, sei lá, um personagem sacana. Tipo, nossa, eu sou machista, eu quero prender ela. Não. Eu acho que, tipo, ele comete erros. Ele tem consciência dos erros que ele comete. Ele vê aquilo acontecendo, só que ao mesmo tempo um personagem traumatizado. Então, muitas das vezes a gente não sabe como reagir. Concordo que, assim, ele podia ter um namoro melhor que ela, um namoro melhor com ela, podia. Só que ao mesmo tempo, gente, é complicado. Porque, assim, tanto, em alguns momentos que o Will teve com o Mike, ele já sabe, sim, pelo menos até a quarta temporada já deu pra entender que o Mike já sabia que ele era gay e que ele tinha um crush nele. Então, assim, adiciona mais uma coisa pra lista pro Mike se preocupar. Fora que, assim, tem a questão também da Nancy. Porque como a Nancy tá dentro do grupo, o Mike tem mais um parente que tá ali correndo risco de acabar morrendo. Então, assim, é uma coisa meio complicada. Em relação também, agora passando pra Eleven, eu acho que ela é uma personagem que, assim, ela não tem, tipo, todas as atitudes dela. Como ela, maior parte da vida dela, ela viveu dentro de um laboratório, não tem como você cobrar um amadurecimento rápido. Não tem como você cobrar que ela vai saber lidar com todas as situações, porque ela não vai. Ela, assim, tá ali e ela tá sendo instruída pelo pai dela, pela... Não, eu esqueci o nome dos personagens, tudo. Pela mãe do Will, por todos os amigos dela. Só que, assim, ao mesmo tempo, todo mundo tá em perigo, todo mundo tá sofrendo trauma, todo mundo tá machucado por dentro. Então, meio que assim, ela amadurecer de uma forma
mais protetiva. Protetiva que eu falo que, assim, ela quer ajudar a todo custo, não importa o que aconteça. Isso, assim, gente, é uma coisa natural, normal. Literalmente, tipo assim, ela é a única que tem poderes, coisas que ela tinha que aprender de uma certa idade, que assim, eu falo que, tipo, sei lá, muita gente aprendeu que não podia andar com estranhos quando tinha 5 anos. Ela foi aprender, sei lá, com 10, 11, 12. Tipo assim, viu um mundo novo. E aí, ela tem essa dificuldade. Só que na maioria das fases da vida, ela não teve algo, tipo, não teve pai e mãe, não teve amigos que falaram assim, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Algumas coisas ela foi instruída, outra coisa ela aprendeu na marra. Então, assim, a relação dela com a Max é exatamente isso. Tipo, ela passa o quê? Se eu não me engano, acho que 2 temporadas. Acho que 1,5 temporada ela passa sozinha. Tipo, sozinha, assim, que é a única menina da idade dela. Então, as mulheres, tipo, a Nancy, a mãe do Will, meio que não contam. Porque, tipo, elas não vão saber necessariamente, tipo assim, não tem lugar de fala no que ela tá passando. Aí chega a Max e fala, olha, o Mike tá sendo bundão, ele tá fazendo isso e isso, isso com você, você não deve deixar. Então, assim, a Mike é como se, tipo, por mais que tenha muita coisa ruim acontecendo, a Mike chega pra ela e fala, olha, por mais que exista um mundo invertido, tem que cuidar da sua saúde mental, tem que cuidar da sua vida, do seu relacionamento, tem essas coisas. Então, eu acho muito importante. Só que ao mesmo tempo, gente, o Mike, por tudo que ele faz ela passar, ele é tóxico. Então, assim, é um traço que deixa nela. Tanto que, tipo assim, com tudo que aconteceu, por mais que ele seja o melhor amigo que acolheu ela, ajudou ela até não querer mais, ele é um pouco tóxico. Então, assim, a relação deles, por mais que seja complicada, é uma relação que, assim, eu consigo entender o amor. Eu não só olho e falo assim, nossa, ele é tóxico com ela e ela tá sendo carente, ela não quer largar ele. Não, eu entendo o amor deles. Só que ao mesmo tempo, igual eu falei, tem a questão do Will. E assim, gente, o Will, por mais o Will chegar no... O Will é excluído pelos amigos, pelo monte de coisa. Então, assim, ele é um... Eu, assim, não concordo muito com essa caracterização, né? Mas ele é o que o povo acha mais esquisito, que tem o cabelo mais estranho. Ele é o que passa grande parte da temporada num mundo divertido, pelo menos a primeira. Então, assim, tem coisas que ele não viveu com os amigos dele. E também tem a questão que o quê? A Eleven chegou pra, assim, sair do laboratório, conseguiu ajudar ele, mas o grupo, pouco a pouco, foi encontrando namorado. Igual ele fala, nossa, como é que você acha que eu me senti com todo mundo tendo uma namorada, eu não, ninguém querendo jogar mais RPG comigo? E faz sentido. Porque, assim, o Mike, que era o melhor amigo dele, literalmente virou exclusivo da Eleven. Tipo assim, não que ela tenha pedido isso pra ele, mas ele começou só a cuidar da Eleven. O Dustin arrumou uma namorada. Ou tava com o Steve. O Lucas arrumou a Max. Então, assim, gente, é um trem que, tipo, eu entendo ele. Meio que assim, ele foi excluído a temporada inteira. E junto o fato que o quê? Eu não sei se isso foi, tipo assim, já tava planejado desde o início. Mas eu acredito que o fato do Will ser gay pode ter sido planejado tanto antes de começar a série, tanto depois da primeira temporada. Por quê? Porque assim, gente, ele é o personagem que, tipo, é o personagem clichê. Eu falo que assim, sabe quando você assiste filme adolescente, que o jogador de base, o jogador de basquete, o jogador de futebol americano quer namorar a nerd da turma, aí ela começa a se arrumar, tem aquela coisa toda. Literalmente é o Will. O Will, tipo assim, é o que é mais excluído, é o que tem o visual diferente, pela questão do cabelo. É o que, assim, que mais sofre na temporada. E coincidentemente ele é gay. Então, assim, eu não sei se foi proposital. Se, tipo, nossa, os personagens estão gostando da relação do Will com o Mike, vou fazer o Will ser gay. Não sei. E assim, gente, não tem problema nenhum.
tipo, ser clichê essa parte. Eu acho, tipo, fica incrível, fica muito bonito. Só que ao mesmo tempo, não resolve o triângulo amoroso que eles fizeram. Então, assim, tanto a Eleven quanto o Mike quanto o Will, eles não necessariamente precisam terminar juntos, ter um casal ali, um sobrando, pra terminar a série bem. Não precisa. Entende? Tipo assim, eles podem continuar sendo amigos e podem, no futuro, se relacionar com outras pessoas ou ficar sozinho. Só que assim, não tem como você tirar que o Will gosta do Mike. E não tem como você tirar isso de contexto também, que o Mike já tinha percebido isso no Will. Tem uma cena que eu acho que eles vão dar a mão, que o Mike fica todo estranho. Então assim, por mais que o Mike não adivinhe que ele é gay, ele tem que pensar, poxa, tem alguma coisa estranha com o meu amigo. E assim, também uma coisa que eu achei muito engraçada nessa quinta temporada é a questão da mãe do Will querer proteger ele demais. E assim, eu entendo que ela não superou o trauma. Que foi quando o Will tava na primeira temporada, foi levado pelo Demogorgon, aquela coisa toda. Eu até acho bonita a história ter dado essa cena pra eles, porque ela, por não ter superado, ela não queria que ele se envolvesse. Só que ao mesmo tempo, encaixa na história isso, porque o menino já foi excluído pelos amigos, já foi excluído pelas... Assim, ele não tem uma relação tão grande com as namoradas dos meninos, né? Mas com uma relação com a Eleven. Então, assim, eu acho que pra ele, por ele gostar do Mike, já é difícil ele ter uma amizade com a Eleven. Porque, querendo ou não, assim, eu tenho uma amizade com você, mas eu queria estar pegando seu macho. Então, assim, é um trem já complicado. Aí vem a mãe dele e fala, não, você não pode ajudar não, quero que você fique aqui. Sendo que, assim, ele literalmente é a conexão. Ele tem uma conexão com o Vecna e com o Demogorgon. Então, assim, é muito, tipo... foi até bom pra ele se revelar, porque, assim, o menino não podia fazer nada. Tipo, ele era o que mais fica em perigo, mas também não pode fazer nada pra ajudar. Então, assim, eu achei legal ele querer falar não pra mãe, não. Eu vou ajudar, independente, meus amigos estão precisando de mim. Ninguém sabe se vai acordar vivo no outro dia. Como é que eu não vou deixar de ajudar eles? Então, eu achei muito importante. Eu acho que, assim, em relação à sexualidade do Will, quer dizer, em relação ao namoro, eu acho que sim, o Will podia ficar com o Mike. Acho que, tipo, o Mike seria um namorado melhor pro Will? Gente, não sei. Sendo bem sincera, porque assim, eu não sei se ele trata também a Eleven, depois de todas essas coisas que eu falei, se ele trata a Eleven também porque ele ainda não se descobriu, não se assumiu. Então, assim, obrigatoriamente, tipo, se ele for gay, Mike, ele não tá 100%, tipo assim, ele pode até amar a Eleven, mas ele não tá satisfeito com a relação, a não ser que ele seja bi. Aí também, se vocês quiserem me corrigir nos comentários, vocês me corrigem, né? Eu acho que, assim, se ele não tá 100% satisfeito numa relação e ele continua insistindo, acaba porque não vai dar 100% dele. E é isso, gente. Acho que, assim, dá pra ele ficar com o Will. Acho que dá pra Eleven ficar sozinho. Em relação, assim, que eu vi muita gente falando da Eleven com a Max, eu acho que, tipo, dá pra elas ficarem juntas? Dá. Mas assim, eles vão ter que fazer uns 5 episódios pra resumir essa história. E também, assim, a relação da Max com o Lucas, eu acho já muito bonita, gente. A gente não precisa mudar. Tipo assim, ele é um namorado que faz o tempo inteiro pra se dedicar pra ela. Ele muda, ela reclama e fala assim, não, eu não quero isso, eu quero aquilo. Ele vai lá e muda. Ele resolve as coisas. Então, assim, eu acho já uma relação, tipo, já bem consolidada, bem bonitinha. Acho que não tem necessidade de mudar. Em relação, assim, a Eleven ficar sozinho, eu acho que, tipo, sendo bem sincero, até a quarta temporada, eu talvez diria que eu gostaria da Eleven com o Will. Com o Will não, com o Mike. Só que assim, ela já teve um amadurecimento muito grande.
E mesmo se ela não tivesse tido um amadurecimento muito grande, não tem o que você fazer quando seu namorado termina por você e vai namorar outra pessoa. Então, assim, independente se ela tivesse madura ou não tem o que fazer. Términos acontecem. E é isso, gente. Em relação também da quinta temporada, eu vi muita gente falando que odiou. Assim, até o terceiro, eu assisti 3 capítulos, tô no quarto. Acho que assisti uns 10 minutos do quarto. Assim, gente, eu achei que, tipo... Eu achei que sim, teve algumas coisas meio estranhas. Tipo, questão do Steve querer ficar com a Nancy do nada. Ah, entendeu? Mas ele sempre foi apaixonado por ela. Tá, mas depois da primeira temporada, depois do fora que ele levou, e que ele via o relacionamento da Nancy com o... Nossa, agora eu esqueci. Com o irmão do Will. Gente, assim... Eu achei meio nada a ver de querer paquerar ela, sendo que ele já sabia que ele tinha namorado. Ai, Tereza, mas o relacionamento deles está ruim. Beleza, eu concordo que a Nancy com o irmão do Will tá com um relacionamento ruim. Concordo também que a questão do Dustin não tá dando tanta atenção pro Steve é uma coisa que faz ele querer voltar pra Nancy. Tipo, querer tentar um relacionamento com a Nancy. Tanto que, assim, nessa temporada, ele tem crises, tipo... eles têm picos de ego. Tipo, não, a gente tem que salvar o mundo. Não, mas eu quero me mostrar pra Nancy, eu quero mostrar que eu sou melhor, não sei o que, tá, tererê. Faz um pouco de sentido. Eu acho também pela questão que eu falei pra vocês. A série inteira é sobre gente que tenta destruir um monstro no mundo invertido. Então, assim, por si só, vamos ser sinceros, nem todas as histórias dentro ali precisam fazer totalmente sentido. E é igual eu falei, se você tá passando por uma situação traumática, muitas das vezes você pode reagir bem, você pode reagir muito mal, você pode reagir de várias outras formas. Então, assim, meio que, tipo, se os roteiristas souberem construir aquilo, fica bem legal. E também, assim, a quarta temporada acabou, só que nada foi resolvido. Então, a Max ainda tá no hospital, o Vecna ainda tá solto. Tem um monte de ponta que não tá resolvido. Então, assim, imagina que na primeira, na segunda, na terceira temporada, teve acho que 10 episódios, 8 episódios e resolveram o monstro. Agora não. É como se a quarta temporada tivesse estendido e não resolveu monstro nenhum. Então, sim, concordo que eles vão estar agindo estranho, vão estar traumatizados, vão estar loucos, vão estar, assim, calcutados da cabeça. E realmente, assim, pela questão do governo americano ter se metido, ainda piora mais a situação. Por quê? Eles querem capturar a Eleven pra ver se consegue destruir o Vecna. Só que assim, gente, a Eleven é igual o rato do laboratório. Tipo, eu vou testar ali um rímel com animais. Se o animal morrer, nossa senhora, esse rímel não presta pro ser humano. Mas eu não tô nem aí se o animal morreu. Então, assim, é meio que isso. E eu entendo o desespero de todo mundo. Então, assim, simplesmente eu acho que, tipo, é normal isso que tá acontecendo. Eu concordo que, assim, outras temporadas foram melhores? Foram. Só que pela situação que eles estão vivendo, gente, é uma situação extremamente angustiante. Então, igual assim, vou dar um exemplo de Riverdale. Eu assisti Riverdale, acho que até a quarta temporada. Assim, gente, eu assistia todo dia, mas eu não aguentava. Era tanta questão, assim, de violência, de serial killer. Era uma questão tudo muito maluca. E os personagens ficavam muito intensos. Aí, dependendo, assim, o que era namorado de uma... Tipo assim, tinha um namoro. Aí eles brigavam por causa disso. Aí eu já ficava chateado. Então, assim, são séries e filmes que quando tem essas situações muito angustiantes, que o vilão, assim, passa 8 temporadas e o vilão tá só matando gente, só vencendo, os planos tá dando tudo certo, pra no final resolver, eu entendo que, assim, os personagens em si não tem como eles ficarem bem, gente. Não tem como, tipo assim, a mesma animação da primeira temporada, que foi quando eles resgataram o Will, ser a mesma. Porque antes era só o Demogorgon, agora vem o Vecna. Aí ele volta várias vezes, aí ele leva várias crianças, é aquela coisa toda. Então, não tem como
saúde mental de ninguém lá de dentro ser tão boa. Ai, Tereza, mas tem coisas que são meio nada a ver. Gente, concordo. Só que assim, também, outra coisa que levo em consideração. E Stranger Things começou acho que em 2015, 2016. Antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente viu uma diferença em relação a filmes, em relação a séries, em relação a vídeos, em relação a um monte de coisa. Então, assim, eu concordo que para você lançar uma série, você não pode só pensar em quem começou a assistir em 2016. Você também tem que pensar em quem tá assistindo agora. Principalmente na Netflix, da questão de tá comprando a Warner, tá? O cinema, o streaming tá passando por várias mudanças, questão de dinheiro, aquela coisa toda. Eu concordo que assim, ela não pode fazer uma série. Não sei se daria certo, né? Mas a maioria dos produtores, maioria de tipo, de cinema, de streaming, não querem fazer séries só pra mexer com a nostalgia. Só pra falar assim, nossa, aqui ó, gente, entreguei aqui uma série que é a mesma vibe de 2016. Não. A maioria deles querem dar uma atualizada. E assim, eu acho que Stranger Things atualizou. Mas eu também consigo ver que é quase a mesma vibe de 2016. Assim, tem um pouco lá de 2016, 2025. E tem a questão caótica. Que assim, não tem muito pra onde você fugir. Entende? E concordo que assim, gente, tem filmes e séries. Até que lembrei de Como Treinar Seu Dragão. O live action foi basicamente igual o desenho. Foi uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível. E foi... Não, amo demais. Só que assim, gente, é diferente. Então eu falo que, tipo... Igual uma coisa que eu espero da DreamWorks, que eu espero da Disney, que eu espero da Netflix, é totalmente diferente entre si. Então, assim, eu tô gostando da 5ª temporada. Espero que o final seja bom. Mas, assim, eu vi a gente falando que o próximo episódio que vai sair amanhã já falou que, tipo, nossa, o Will e o Mike não tem uma relação, tipo assim, o Will ainda não se declarou pro Mike, tem aquela coisa toda. Eu acho que, assim, dá pra ele se declarar na última temporada, dá pra ele aceitar. Acho que, assim, a Eleven vai continuar ficando bem, pela questão de amigos, pela questão das coisas. Acho que, assim, ela não ficaria se sentindo excluída, mesmo se tivesse outra temporada, pela questão do quê? Pela Eleven ter superpoderes, ela sempre vai ter o Rocket pra proteger ela. Então, assim, literalmente, ela tem uma figura paterna que é só pra ela. Mesmo se, tipo assim, se os amigos por um acaso excluam ela, por todo mundo ter um namorado e ela não ficar sozinha, não tem como. Então, tipo assim, ela já tem um personagem sólido que mesmo namorando a Joyce, ele sempre vai pensar na filha dele. Entende? Então, assim, acho que essas são as minhas opiniões pra Stranger Things. Confesso que, assim, vou sentir saudade. Foi uma das primeiras séries que eu assisti na Netflix. A primeira série que, assim, eu assisti mesmo foi Jane the Virgin. Depois que eu fiquei acompanhando mesmo foi La Casa de Papel. E Stranger Things eu comecei a assistir em 2019 por causa de um amigo que me falou. Um beijo, Lucas. Um beijo, Andresa, também, que me falou da série. Eu comecei a assistir e eu acho super legal, gente. É uma coisa também que eu acho que acaba um pouquinho com a magia da série, que foi que, assim, eu tava assistindo muita gente gravando vídeo pro TikTok, comentando, fazendo edit, fazendo um monte de coisa. Só que aí um dia eu tava meio no tédio, fui pegar pra assistir a série de novo, né, junto com a minha mãe. E assim, gente, assim que eu comecei a prestar atenção na história, literalmente, teoria da conspiração, edit, tudo sumiu. E assim, é uma coisa que eu falo também. Eu adoro assistir gente falando de série, de filme, aquela coisa toda. Só que eu gosto de ver teorias antes e depois. Então, assim, igual, quando eu fui assistir Kung Fu Panda 4, eu já sabia que ia ter um monte de coisa que eu talvez não poderia gostar. Só que eu sentei no cinema e falei assim, não, vou dar uma chance. Se for ruim, beleza. Se não for, é nóis. E aí eu ficava prestando atenção até pra eu gravar vídeo depois
pra eu dar minha opinião. Ainda não fiz, mas quem sabe eu faço hoje. Mas assim, gente, eu tô querendo dizer que mesmo se assistindo teorias, mesmo se assistindo conteúdo sobre, tenta curtir a série. Muitas das vezes a gente fala que a série é ruim, que a série é um lixo, que o filme é não sei o que, mas você nem curtiu. Tem gente que fala assim, não, mas é porque eu queria que fulano ficasse com fulano. Gente, sendo bem sincero, eu assisti os 5 filmes de Crepúsculo, ainda não li os livros. Assim, eu sempre fui do time Jacob. Só que o dia que eu peguei pra assistir todos os filmes e eu entendi o amor do Edward pela Bella e dela por ele, eu falei assim, cara, mesmo querendo que o Jacob ficasse com você, eu entendo esse amor. E, tipo assim, eu acho muito bonito. Então, muitas das vezes, nem tudo que a gente põe de expectativa é o que vai acontecer. Só que se encaixa na história, se faz sentido, beleza. E assim, gente, deixando bem claro, tem personagem que é o herói da história, é o anti-herói, é o vilão. Só que tem personagem que, assim, ele não é nem o herói, nem o vilão, nem o anti-herói. Ele só é um personagem diferente. Diferente do que a gente tá acostumado. Então, assim, sendo bem sincera, tipo, a questão da Nancy. A Nancy, quando eu comecei a assistir, eu falei assim, nossa, ela deve ser uma patricinha e aí ela vai começar a ser igual a Daphne de Scooby-Doo. Vai começar a resolver mistérios, vai pegar o gosto pelaquilo. Só que assim, hoje em dia ela é uma personagem que ultrapassou a Daphne. Tipo, ela é uma personagem que assim, ela lidera, ela faz o que ela quiser, por mais que ela seja uma patricinha, na maioria das temporadas, com tudo que tá acontecendo, eu enxergo ela ser uma patricinha nas roupas. Mas, tipo assim, na atitude dela, tipo, tem aquele traço no fundo de tudo que ela viveu, de como ela era, aquela menina certinha, meiga, tudo direitinho, mas ao mesmo tempo ela é muito mais do que isso hoje. Então, assim, é uma personagem que, tipo, naturalmente a gente não tá acostumado a ver. Só que não deixa de ser uma personagem incrível. Então, ela não ter ficado com o Steve, pra mim, assim, faz a menor diferença. Porque, tipo, ela podia ter tanto ficado com o Steve quanto ter ficado com o irmão do Will, que eu esqueci o nome. Porque, assim, ela encaixa com os dois. E muitas das vezes a gente esquece que, assim, por mais que seja ficção, amor, você não escolhe com quem você vai amar. Você não escolhe e fala assim, ó, eu vou amar aquela pessoa ali na rua, não. Simplesmente acontece. O nome de outro filme. Então, assim, gente, não adianta ficar julgando muita coisa se você não procura entender. Se você, tipo assim, nossa, Tereza, eu procurei entender, eu detestei aquela coisa. Beleza, defende seu ponto. Entende? Tô aqui igual... Acho que era Maquiavel. Não sei, aquele que falava que... posso não concordar com a sua opinião, mas vou fazer de tudo pra você conseguir defendê-la. E é exatamente o que eu tô tentando fazer aqui. Tipo, independente se você gosta ou não de certo aspecto, de certo personagem da história, tenta entender. Entendeu? Ai, não, continua não gostando. Beleza. Não tem o menor problema. Só que eu vejo muita gente julgando, sem tentar entender, sem tentar compreender e falar que a série é um lixo. E assim, gente, é uma das melhores séries que, tipo, que eu já assisti na vida. Só que assim, eu também tenho um ponto que eu custa odiar um trem. Porque assim, também outra coisa, última coisa que eu vou falar nesse vídeo já ficou enorme. Existem séries, existem filmes que são pra gêneros e idades diferentes. Então, assim, eu vejo muita gente comparando Peppa Pig. Eu fui uma que compara, fala, nossa, esse negócio nada a ver. Só que assim, gente, quando eu era criança, eu assistia coisa que não tinha nem pé nem cabeça. E era uma coisa que, assim, era pra minha idade, tipo, era pra crianças menores ou pra pré-adolescentes. Eu vejo também muita gente falando que eu comentei de Crepúsculo, que o povo fala que é nada a ver. Realmente é nada a ver, gente. É um trem sem pé nem cabeça. Só que pra gente que é fã, a gente gosta. E dentro do universo tem coisas que fazem sentido, tem regras, tem aquela coisa toda. Então, assim, eu acho muito errado as pessoas criticarem, falarem mal de uma coisa, sendo que, assim, elas não levam em consideração o público-alvo, elas não levam em consideração personalidade dos personagens, não levam em consideração contexto, o ano da obra, não levam em consideração nada. Simplesmente pega e fala que é ruim. Aí, beleza, né? É igual eu falar assim, nossa, pista de supermercado é ruim. Não.
Óbvio que assim, dentro da categoria de pizza de supermercado, tem umas que são meio ruins, tem umas que são boas, tem umas que são mais ou menos. E assim, vai ter gente que não gosta de pizza de supermercado. Só que, literalmente, só porque você não gosta de uma coisa, não gosta de um gênero, não gosta, sei lá, de séries de época, não gosta, tipo, não gosta de um aspecto na série, a série é ruim? Ou é você que, assim, não leva em consideração isso e faz uma crítica vazia? Então fica essa reflexão, gente. Eu terminando de assistir até o 7º episódio, eu vou voltar aqui e gravar outro vídeo pra vocês dizendo o que eu achei. E se essa minha opinião vai mudar. Mas é basicamente isso. Beijinho, tchau, tchau.